Olá, eu sou Ângela Santos. Eu vou iniciar aqui a apresentação do trabalho Impacto de herbicidas a organismos não alvos, predadores e parasitoides usados no controle biológico de pragas. Esse trabalho é da disciplina Manejo Sustentável de Plantas Daninhas, ministrada pelo professor José Barbosa, e o grupo é composto por mim, Marcos Mota e Rodrigo Pinheiro. Para iniciar o assunto, eu trouxe aqui o conceito de planta daninha, em que Brigente Oliveira diz que é toda e qualquer planta que ocorre onde não é desejada. Carvalho traz aí várias atividades afetadas por essas plantas daninhas, desde a atividade agrícola até a atividade de produção de energia, assim como os prejuízos também ocasionados aí por essas plantas, como redução da produtividade e do valor da terra, redução da qualidade do produto agrícola, o fato dessas plantas, de muitas delas serem propagadoras de pragas e doenças, e também por dificultarem e até elevar o custo de um manejo agrícola. Ocorrendo num cultivo agrícola, essas plantas precisam ser controladas e a medida de controle mais adotada é a medida química com o uso de herbicidas. Os herbicidas vão interferir no desenvolvimento da planta, retardando o seu desenvolvimento ou até elevando a sua morte. Só que na ocasião em que essas plantas daninhas são controladas, vários insetos benéficos aos cultivos agrícolas são afetados também, que são os parasitoides e os predadores. Menezes e Soares, com uma revisão de literatura, eles fazem uma tabela, eles fizeram uma tabela com vários desses insetos afetados. Dentre a lista que eles fizeram aí, 11 são parasitoides, 6 são predadores. Dentre os parasitoides, os que mais aparecem aí são os parasitoides do gênero Trichogramma, especialmente o Trichogramma pretioso, que é um parasitoide de ovo. Dentre os predadores, o que mais aparece é o Posidio nigrispinus. Em relação ao Trichogramma pretioso, os autores trazem aí vários herbicidas que afetam significativamente o parasitismo desse inseto. Aí eles trazem o Roundup, o Polaris, o Glis 480CS, o Glifosato Nortox, o Glifosato 480, o Agripec e o Roundup Transsorb, ocasionando uma redução no parasitismo de 80,19% a 88,40%. Em relação ao Gramoxone, os autores trazem aí que esse herbicida com 0,30% de cloreto de paraquat e o Primesta Gold com 0,83% de atrazina e 0,69% de S-metolacloro provocam a redução no parasitismo de 99,36% a 99,95%. Em relação ao predador Posidio nigrispinus, esses autores trazem a atrazina, o nicosulfuran e a mistura atrazina-nicosulfuran, ocasionando a redução no surto de ovos desse predador, sendo seus estágios imaturos os mais afetados. Esses autores ainda trazem aí a atrazina, a mesotriona, o nicosulfuran e o paraquat em 2, 4 e 10 vezes a dose comercial recomendada, ocasionando a redução na sobrevivência desse predador na fase adulta e na fase de ninfa. Essa revisão de literatura, buscando essas informações a respeito dos efeitos que esses herbicidas ocasionam aí sobre esses organismos utilizados no controle biológico de pragas, é importantíssima, porque, segundo o Ouzak e colaboradores, as disposições para o registro de um agroquímico no Brasil estão na Lei 8802 de 89, com a Instrução Normativa 4074, e outras portarias normalizadoras, mas nessas disposições não constam a exigência de estudos de seletividade envolvendo insetos utilizados no controle biológico de pragas. Trazem apenas a exigência de realização de testes toxicológicos envolvendo vertebrados, mamíferos e toxicologia aguda envolvendo micro-organismos de solo, algas, minhocas, abelhas, microcrustáceos e peixes. Os estudos envolvendo os efeitos dos herbicidas sobre os organismos não alvos, predadores e parasitoides,
né, os utilizados aí no controle biológico de pragas são resultantes de trabalhos realizados em universidades e instituições de pesquisa. Então, essas revisões de literatura, sistematizando essas informações, trazendo ao conhecimento, são importantíssimas. E o nosso trabalho tem exatamente essa metodologia de revisão de literatura, de fazer o apanhado de pesquisas que existem abordando o assunto para a sistematização dessas informações sobre os impactos dos herbicidas a organismos não alvos, predadores e parasitoides utilizados no controle biológico de pragas. Continuando a apresentação, vou falar um pouco sobre os herbicidas no Brasil e no mundo e danos diretos e indiretos sobre organismos não alvo, no caso de predadores e parasitoides. O Brasil ele se destaca entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, o que traz preocupações sobre os níveis de resíduo que podem estar acima dos limites nos alimentos, podendo causar problemas à saúde das pessoas. De 2008 a 2012, 58% de todos os pesticidas aplicados nos Estados Unidos eram os herbicidas, a classe de defensivos mais abundante na agricultura. A gente pode ver nesse gráfico que no Brasil segue o mesmo tipo de aplicação, né? A gente tem uma maior quantidade de aplicação de herbicidas, cerca de 59,2%, isso em 2009. Mais recentemente, essa dependência aumentou com a adoção generalizada de culturas geneticamente modificadas, que são resistentes a herbicidas que permitem a aplicação de produtos não seletivos sem dano à cultura-alvo. Embora os herbicidas tenham sido projetados apenas para ter efeito sobre as plantas daninhas, estudos recentes têm destacado que, quando aplicados em agroecossistemas, também promovem efeitos negativos sobre a biodiversidade da macrofauna do solo, incluindo os organismos benéficos como predadores e parasitoides. Vou falar um pouco também sobre os efeitos adversos em organismos não alvo benéficos. Os parasitoides e predadores são geralmente mais suscetíveis a pesticidas do que seus hospedeiros e presas. Os herbicidas eles podem interferir em vias metabólicas, alterar a capacidade reprodutiva e dinâmica populacional. Além disso, limitam a permanência do inimigo natural no ambiente e reduz a capacidade desses agentes de controlar as pragas no campo. Sobre os danos diretos e indiretos, os danos diretos é quando esses insetos são expostos a herbicidas por contato ou ingestão de presas e seiva de plantas contaminadas. Esses efeitos eles podem ser letais, sinérgicos ou deletérios. Herbicidas à base de glifosato e glifosinato, por exemplo, foram observados como negativos, neutros e sinérgicos sobre inimigos naturais. Também existem os danos indiretos, que é quando ocorre a supressão da vegetação. As ervas daninhas elas são para muitos artrópodes a primeira fonte de recursos. Quando ocorre supressão desse tipo de vegetação, no caso das ervas daninhas, diminui a disponibilidade de recurso alimentar, como pólen, locais de abrigo contra radiação e dissecação e, consequentemente, diminuição da abundância de presas. Assim, a diminuição das densidades de predadores e parasitoides pode ser devido à modificação e simplificação do agroecossistema e não apenas causado pela toxicidade direta do herbicida sobre o inimigo natural. Por isso é importante a adoção de estudos mais abrangentes a nível de comunidade, avaliando o impacto potencial relacionado ao tempo de dissipação em diferentes condições climáticas, a dose residual no solo após transformações físicas, químicas ou microbiológicas do ingrediente ativo e aplicações repetidas ao longo do tempo. Nesse contexto, a integração efetiva dos inimigos naturais com os pesticidas continua sendo um importante pilar do manejo integrado de pragas, para a construção de sistemas de produção agrícola mais suscetíveis. Agora eu vou citar alguns exemplos de alterações em predadores e parasitoides. Tahir e colaboradores, em 2019, descobriu que a aranha Neoscona teise muda seu comportamento de evasão quando exposta a cialotrina. Já Lacava e colaboradores, em 2011, observou que a aranha Rhogna bivitata muda seu comportamento predatório não apenas através da redução da taxa de captura global, mas também através da arquitetura da teia alimentar quando exposta a glifosato, ou seja, ela tem preferência por outros tipos de presa.
Reis e colaboradores em 2018 evidenciaram uma diminuição do comportamento de cópula de fêmeas de podízios nigripinos, quando expostos a nicosulfuron, o que pode estar relacionado com a comunicação química entre os indivíduos, reduzindo a capacidade de localizar seus parceiros. Stefanello e colaboradores em 2008 observaram que a aplicação de nicosulfuron em tricograma pretiossum pode melhorar o controle biológico. Isso pode representar um efeito hormesis, onde o parasitoide aumenta sua eficiência no controle biológico. Além disso, vale ressaltar que esse tipo de organismo, no caso os parasitoides, em estágios imaturos, esses parasitoides, quando parasitam ovos, são geralmente menos afetados por herbicidas de amplo espectro, em comparação com adultos. Isso porque estágios imaturos se desenvolvem dentro de ovos de hospedeiros, ficam protegidos pelo menos até certo ponto, em relação aos adultos mais expostos. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção são as misturas, né? No caso de herbicidas e surfactantes, que são utilizados para ampliar o espalhamento, o depósito e a penetração nas plantas. Quando, além dos herbicidas, são adicionados surfactantes, ocorre um efeito sinérgico na atividade predatória de aranhas do gênero Pardosa. Nesse contexto, é aconselhável avaliar não somente o efeito direto ou indireto do herbicida, mas também de seus aditivos. Então, o efeito do herbicida na taxa de emergência dos inimigos naturais pode variar com a concentração do ingrediente ativo e com a presença de aditivos, como solventes, surfactantes e molhantes, que são adicionados em suas formulações para aumentar a eficiência da mistura comercial nas soluções de herbicidas. Então, pessoal, dando continuidade ao trabalho e iniciando os resultados e discussão, neste primeiro estudo, utilizando o herbicida glifosato, foi observado que a emergência de fêmeas de Trichogramma cassioi foi menor, e daqueles de Trichogramma topovirilha demorese petriossum foi maior com esse herbicida, e a razão sexual de Trichogramma galloi foi menor, enquanto as de Trichogramma bruni, brasiliensis, demorese e soarese foi menor com glifosato. Em um outro estudo, realizado por Pontes em 2020, foi observado que o parasitismo de Trichogramma cassioi, Trichogramma benneti, brasiliensis, galloi e petrioso foi menor com o herbicida Roundup à base de glifosato. O herbicida também reduziu a emergência de Trichogramma annulata, benneti, bruni, demorese, galloi e petriossum. A razão sexual com tendência feminina das espécies Trichogramma annulata, benneti, bruni e galloi, e também da petriossum, foi menor com glifosato. Em um outro estudo, este realizado por Magano, ele observou que o Roundup à base de glifosato ele foi levemente nocivo à espécie Trichogramma petriossum. Em um estudo de Pazin em 2007, observou-se que o glifosato e o Roundup original, o Roundup Transorb e o Roundup WG, eles diminuíram a longevidade dos parasitoides Trichogramma petriossum. Já em um outro estudo, este realizado por Giolo em 2005, ele avaliou a compatibilidade de diferentes formulações comerciais de glifosato para adultos de Trichogramma petriossum, onde os herbicidas ZAP, QI, Roundup, WG, eles foram ligeiramente prejudiciais, enquanto o Roundup Polaris, Glis 480, glifosato Nortox e glifosato 480, e a Agripec e o Roundup Transorb, eles diminuíram o parasitismo desse indivíduo em 80,40 a 88,19, sendo moderadamente prejudiciais a estes parasitoides. E nesta outra espécie que foi estudada, o Telenomus remus, observou-se que o herbicida ZAP ele ocasionou a redução no parasitismo na fase pulpal desse indivíduo em 53%. Já os herbicidas Roundup, Roundup Transorb e Roundup WG reduziram o parasitismo também, porém eles foram classificados como levemente nocivos.
Nesse estudo aqui realizado por Leite em 2017 com o nicosulfuron, ele observou que fêmeas de Trichogramma bruni ocorreu uma redução na taxa de emergência. E o efeito foi contrário nas espécies Petrioson, Acacioi, Anulata, sendo inofensivos para as fêmeas desses indivíduos. E no que diz respeito aos machos da espécie, o herbicida ele aumentou a taxa de emergência de Trichogramma brasiliensis, Bruni, Galloi e Soarese. Enquanto isso, ele diminuiu das espécies Acacioi, Atopovirilha e Petrioso. E além disso, pessoal, o nicosulfuron ele reduziu a proporção sexual de Trichogramma galloi, Bennett, Petrioso, enquanto aumentou da Trichogramma Acacioi, Trichogramma bruni, Trichogramma annulata e a brasiliensis. Em um outro estudo, realizado também por Leite em 2017, numa mistura de nicosulfuron com a atrazina, ele promoveu um aumento na emergência de fêmeas de Trichogramma atopovirilha e Petrioso. E a porcentagem de emergência de parasitoides masculinos das espécies Trichogramma, Acacioi, Atopovirilha e Petrioso foi maior. Enquanto das espécies Demorese annulata, elas não foram afetadas por essa mistura. No estudo realizado por Stefanello em 2008, utilizando os herbicidas Gramaxone 200, que tem na sua porcentagem 0,30% de cloreto de paraquat, e no Primestra Gold, que tem 0,83% de atrazina, mais 0,65% de esmolactecloro na sua composição, como prejudiciais à espécie Trichogramma petrioso, onde causou uma redução de 99,95% e 99,36% na capacidade de parasitismo desses indivíduos. Em um outro estudo por Bastos em 2006, ele observou que os herbicidas Comazone, Paraquat mais o Diuron, eles reduziram moderadamente o parasitismo de Trichogramma petrioso em ovos de cigarrinhas. Nesse estudo aqui realizado por Cheng em 2018, utilizando os herbicidas pendimetalina, brutalina e napropamida, eles foram ligeiramente tóxicos às espécies de Trichogramma dendrolime, Trichogramma chilonis e Trichogramma ostrini. E eles não foram seletivos a essas espécies. Em um outro estudo, utilizando a Trichogramma chilonis, este feito por Kahn, foi observado que o bispirabac de sódio causou uma mortalidade induzida de 51,1% a 54,9% nos tratamentos desses indivíduos. Neste estudo aqui, com o Trichogramma galloi realizado por Di Rezende Antigo em 2016, ele utilizou os herbicidas Comazone, Diuron mais Hexazione e também estes outros produtos aqui, Trinexipac etil e sulfometuron dimetil. E foi observado que eles são inócuos ou levemente prejudiciais para as espécies de adultos de Trichogramma galloi na emergência dessa espécie. E neste outro estudo aqui, utilizando as Trichogramas Bennett e Bruni, foi visto que o Gazeprim 500 e o Cibra Gaze eles foram ligeiramente prejudiciais a estas duas espécies. Então, pessoal, iniciando agora a segunda sessão dos resultados de discussões com a parte dos predadores, o primeiro exemplo aqui que é exposto é da Harmonia axirides, que é um besouro predador utilizado no biocontrole de afídeos. E nesse experimento realizado por Saska,
Esta espécie, em sua fase larval, ela não foi afetada pelo glifosato e não afetou também suas questões como biocontrole, longevidade, fecundidade, taxa reprodutiva líquida, taxa intrínseca de aumento, taxa finita de aumento e consumo desse bicho. No caso, a predação dele também não foi afetada. Em outro experimento realizado por Pazini em 2018, utilizando os herbicidas metsulfuron-metil, bentazon, glifosato 1,2 e glifosato 1,44, eles foram considerados inofensivos à fase de larva, ovo e pupa das espécies Chrysoperla, Extema e Aerops connexa. E na fase de ovo, o metsulfuron-metil apresentou diminuição na eclosão das larvas de pelo menos 30% e foi considerado como levemente nocivo aos ovos de Aerops connexa, que é esta joaninha. Prosseguindo, o herbicida 2,4-D ele foi classificado como levemente nocivo às pulpas de Chrysoperla extema. E a primidinadiona, ela apresentou a mesma classificação para as pulpas de Aerops connexa. Nesse estudo aqui de Reis em 2018, no que se diz respeito ao herbicida atrazina nicosulfuron e a mistura de ambos em relação à espécie Podis nigrispinus, notou-se uma diminuição no número de oócitos maduros por ovário de fêmeas e logo que pode causar efeitos subletais e afetar a reprodução desse predador. No entanto, os herbicidas não afetaram a longevidade e a mortalidade dessas espécies, constituindo-os como levemente nocivos à espécie. Nesse outro estudo aqui por Menezes em 2012, na aplicação de herbicidas correspondentes ao estádio de Podis nigrispinus, evidencia-se baixa evidência de ninfas no primeiro e terceiro estádio sob a ação do herbicida atrazina isolado ou em mistura, sendo mais que afeta negativamente sob a ação de mistura a atrazina e o nicosulfuron. Nos demais estágios de inseto, observou-se aumento da seletividade da mistura dos herbicidas, com apresentação de efeito isolado. Então, pessoal, nas considerações finais, e com base no que foi observado, e devido à sua aplicação no controle de pragas agrícolas, em culturas como cana-de-açúcar, milho e tomate, os indivíduos da família Trichogrammatide são mais afetados pelos herbicidas. E em relação aos herbicidas mais utilizados, o glifosato foi o que mais se apresentou em uso em testes em organismos não-alvo. Porém, vale-se salientar que eles são mais seletivos em relação a outros presentes nesse estudo. E com isto, pode-se afirmar que os herbicidas podem causar efeitos diretos ou indiretos em agentes de biocontrole, e faz-se necessários mais estudos com outros organismos utilizados no controle biológico de pragas. Estas são as referências e obrigado pela atenção, pessoal. Bom dia!